O Mundial de Clubes é a glória máxima do futebol, principalmente para os times brasileiros. Dizem que os europeus não ligam tanto assim, que para eles o importante é ganhar a Champions. Beleza, a gente sabe que isso se tornou verdade com o passar do tempo. Até porque em tempos mais recentes, o desnível começou a ficar muito grande. Eles têm muito mais dinheiro e aí pra gente conseguir ganhar um Mundial tem que suar sangue hoje em dia. Se bem que essa edição do Mundial aí, ó, mostrou que dá pra sonhar, dá pra sonhar. Mas hoje no vídeo a gente vai falar sobre times que venceram o campeonato jogando pior. Só que não vamos falar só de sul-americano jogando pior, não. Tem europeu que suou pra vencer esse campeonato. Teve europeu que passou perrengue pra conquistar esse título, que teve a conquista ameaçada. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu me apresentar, né? Caso você não me conheça, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Por aqui a gente tá sempre falando de futebol. Se você me conhece na confiança, deixa o like, clica no botão hypar aí, comenta já no vídeo, dá essa moral. Se você não me conhece, segura, assiste o vídeo, vê se você gosta e fica o combinado. Gostou? Faz tudo isso aí que eu já combinei com quem me conhece. Bora lá pro vídeo então? Vamos falar de Mundial? E a gente começa voltando quase 30 anos atrás. Cara, quando eu vejo que 98 foi há quase 30 anos atrás, isso significa que eu tô muito velho, meus amigos. Eu tô muito velho. Mas vamos a 1998, quando o Mundial de Clubes foi decidido entre Real Madrid e Vasco da Gama. Faz tanto tempo que era o Vasco na final, né? Pô, vamos falar real, hoje é inimaginável você pensar no Vasco ganhando a Libertadores. É inimaginável. Pode ser que daqui a um tempo o Vasco mude esse jogo, mas é inimaginável pensar no Vasco sendo capaz de vencer a Libertadores com tudo que aconteceu com o Vasco nos últimos anos. Mas em 98 não era, o Vasco era uma potência do futebol brasileiro. Tinha sido campeão brasileiro um ano antes, venceu a Libertadores e ia pro Mundial e ia com um timaço. O Vasco nos anos 90 era um dos times mais fortes do Brasil. E o Real Madrid, óbvio, o Real Madrid era o Real Madrid, cara. E tanto que o Real Madrid começa a partida melhor. O primeiro tempo do Clube Merengue é melhor. E quem abre o placar naquele jogo é o próprio Real Madrid, mas num gol contra. Numa bola lançada pro Roberto Carlos, que cruza e o Nasa acaba fazendo um gol contra. Só que esse Vasco não era um time qualquer não, e o Vasco vai atrás do resultado. E consegue. O Vasco empata o jogo com o Juninho e continua pressionando. O Vasco tem a chance de fazer o 2-1 com o Felipe, perde, continua criando chances, só que toma o segundo gol, marcado por Raul Gonzalez. E mesmo tomando esse gol aos 34 do segundo tempo, o Vasco ainda tem chance de empatar aquela partida. É uma bola do Ramon, que o Fernando Sanz, zagueiro do Real Madrid, que por sinal era filho do presidente do Real à época, salva em cima da linha aos 42 minutos do segundo tempo. E aquele é um dos dias em que o torcedor do Vasco se lamenta até hoje, porque dava pra ter vencido essa final. Ah, era o Real Madrid. Cara, o Vasco foi mais time. O Vasco tinha... Pô, o Real tinha bons jogadores. O Real tinha Seedorf, tinha Roberto Carlos, tinha Raul, tinha Boldo Wilgner no gol. Mas o Vasco também era forte. O Vasco tinha Luizão, tinha Donizete, tinha Juninho, tinha Felipe. Era um timaço também. Dava pro Vasco. O torcedor pode se lamentar, porque nesse dia o futebol foi injusto. Essa foi uma das últimas vezes que um time sul-americano jogou com o europeu e dominou o jogo. Mas não foi a última, porque no ano seguinte... E aí, essa derrota dói em mim, essa derrota dói. Palmeiras e Manchester United decidiram o Mundial de Clubes. O Manchester United, vencedor da Tríplice Coroa, treinado por Sir Alex Ferguson, uma máquina, enfrentava o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari. E nesse dia o Palmeiras também foi melhor. Se o Vasco foi melhor que o Real Madrid, o Palmeiras foi melhor que o Manchester United. Ah, o Manchester United tinha Beckham, Giggs, Scholes, Gary Neville. Cara, era aquele Manchester United que a gente tá acostumado, que a gente sabe. Mas o grande destaque nesse dia foi Mark Bosnich, goleiro australiano do clube inglês. Tanto que ele até disse em entrevista para a ESPN, anos depois, que o Giggs, que leva o prêmio de melhor em campo daquela partida, e o prêmio era um carro, que era a Copa Toyota, né? O Giggs ofereceu para ele o carro, porque ele foi o melhor em campo aquele dia. Se você pega as estatísticas de chutes, foram 15 chutes a 8 pro Palmeiras. E o gol do Manchester United acontece numa falha do Marcos, num cruzamento do próprio Giggs, em que o Marcos sai errado e o Roy Keane aproveita e faz o gol da vitória. Palmeiras ainda tem um gol mal anulado
do Alex, em que o árbitro aponta um impedimento num lance em que ele não estava impedido. E é um daqueles dias em que o futebol foi injusto. O melhor time não venceu. Assim como o Vasco em 98, o Palmeiras em 99. O futebol sul-americano jogou melhor, mas não venceu. Então quando a gente busca ali até o início dos anos 2000, se eu não me engano, o Boca em 2000 ou 2001, ainda vai lá e faz um jogo melhor que o europeu. Mas é a partir desse momento que as coisas começam a mudar também. Logo depois disso aí, praticamente, a gente nunca mais viu um sul-americano conseguir chegar lá e jogar melhor. A gente viu, no máximo, jogar de igual para igual, levar o troféu, jogo de igual para igual. Agora, o nosso terceiro time, não é que ele jogou melhor. Esse time, ele era pior, mas assim, a gente viu a chance de uma zebra histórica acontecer e ela não aconteceu por pouco. E foi na final do Mundial de 2016, quando o Real Madrid e Kashima Antlers se enfrentaram. Pô, o Kashima chegar na final já foi uma zebra, porque ele eliminou para chegar lá o Atlético Nacional, que havia sido uma sensação aqui na América do Sul. O Atlético Nacional tinha ido muito bem para conquistar a Libertadores. Era o time do Borja, que havia sido rei da América naquele ano. Tinha também o Guerra, 2 jogadores que o Palmeiras contratou. Acho que não foram boas contratações, né? Mas enfim, quando a gente vai pro jogo, o Real abre o placar muito cedo com o Benzema, logo no início da partida, com 9 minutos. Só que fica um jogo meio morno, assim. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Kashima Antlers consegue empatar. E você termina o primeiro tempo empatado, o que já era, cara, zebra, né? Pô, Kashima empatando com o Real Madrid. E poderia piorar, porque com 7 minutos do segundo tempo, o Kashima vira a partida. Só que era muito cedo, né? Muito cedo, obviamente. Era o Real Madrid. Real Madrid do trio BBC, de Casimiro, Kroos, Modric. E aí, com 15 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo empata a partida de novo. Só que o resultado vai. 2-2, 2-2. E próximo do fim da partida, o Kashima Antlers perde 2 chances de fazer o gol da vitória. Cara, e é impressionante como em toda essa trajetória vencedora do Real, aí no Mundial, muito na Champions também, né? O Real sempre flerta com esses momentos, mas a qualidade sempre prevaleceu nesses momentos de não tomar esses gols. O Real flerta com essa derrota, falta a qualidade para guardar esse gol e dar o título pro Kashima Antlers. E você sabia que se esse jogo vai para prorrogação, os japoneses não vão aguentar o Real Madrid. E aí é o que acontece. Então o Kashima chegou muito próximo do que talvez fosse uma das maiores zebras da história do futebol. Mas na prorrogação, o Cristiano Ronaldo faz mais 2 e o Real Madrid leva o título. Quando você vai ver as estatísticas do jogo, o Real chutou muito mais, teve mais chances, mas o Kashima teve pertinho da vitória. E uma coisa interessante é que o Keylor Navas fez mais defesas nesse dia que o goleiro do Kashima Antlers, por incrível que pareça. Mas se quando eu falei de Palmeiras e Vasco, que foram sul-americanos que jogaram melhor e não conseguiram levar o título, agora a gente vai ter que entrar em sul-americanos que tiveram que suar sangue, mas foram campeões. E começamos em 2005. No bicampeonato do São Paulo, o São Paulo vai muito bem lá com o Tele Santana. Aquele time jogava a bola, aquele time fazia frente a qualquer equipe do mundo. Mas em 2005 o jogo econômico tinha virado e os europeus já eram potências, enquanto o nosso futebol já não acompanhava mais. Aqui a gente já não tinha mais dinheiro, a gente já perdia todos os nossos grandes talentos. E assim o São Paulo chegou para encarar o Liverpool. São Paulo faz 1-0 com o Mineiro. Ainda no primeiro tempo, uma ótima assistência do Aloysio Chulapa. E cara, quando você vai ver as estatísticas de chutes desse jogo, simplesmente 21-4. Foi um massacre do Liverpool. Em chutes em direção ao gol, 8-2 para os Reds. Tirando o gol do Mineiro, o São Paulo conseguiu dar mais um chute em direção ao gol do Liverpool. Além desses 21 chutes, desses 8 em direção ao gol, os Reds tiveram 3 gols anulados. 3 gols anulados, todos eles no segundo tempo. Esse era aquele dia em que a gente poderia deixar os times jogando a noite inteira, que eu acho que o Liverpool não fazia gol. O Rogério também estava talvez seja a maior atuação da carreira dele. Tem uma outra atuação dele, acho que contra o Rosário Central, não me lembro, uma outra atuação na Sul-Americana ou na Libertadores, depois que dizem que também é num nível muito alto, mas essa é num palco maior, essa é simplesmente na final do Mundial. Então é o grande jogo da carreira do Rogério. E naquele dia, mesmo não sendo o melhor time, o São Paulo se sagrou campeão.
e sagrou tricampeão mundial, feito que ele é o único brasileiro que detém até hoje. E honestamente vai ser muito difícil que algum brasileiro consiga igualar isso, pelo menos nos próximos anos, a não ser que a gente vire uma potência econômica e nossos times comecem a ter muito dinheiro. Senão, acho que São Paulo vai reinar como único tricampeão mundial por muitos e muitos anos. O nosso quinto time da lista também teve dificuldade, mas não tanto quanto o São Paulo. Afinal, conseguiu jogar um pouquinho mais e não tomou 21 finalizações, foram apenas 9 do adversário. Só que também viu seu goleiro ser o melhor jogador em campo. Então, em 2012, o Corinthians joga a final do Mundial contra o Chelsea. Eu costumo dizer que o Chelsea de 2012 é o pior campeão da Champions nesse século. Você pode discordar. Acho que ele briga com o Porto de 2004 e talvez com o próprio Chelsea que ganhou do Palmeiras em 2021. Mas tá tranquilamente entre os 3 piores times que venceu a Champions. E aí, cara, não é demérito nenhum do Corinthians se ele foi lá e ganhou. Fez a parte dele. Naquele dia, o Corinthians dá 7 chutes, o Chelsea apenas 9, então não é uma disparidade tão grande. Mas quando você vai ver, o Corinthians dá 2 chutes a gol, o Chelsea 7. O Corinthians abre o placar, obviamente, a partida foi 1-0. E o Chelsea pressiona. Tem um gol anulado. Impressionante, né? É muito da sorte também de você ter um gol anulado. Era uma época sem VAR. O jogo do São Paulo era uma época sem VAR. O jogo do Corinthians é uma época sem VAR. E no jogo do Palmeiras, que você tem um gol legal anulado, também é uma época sem VAR. Então, de repente, o VAR poderia ter mudado essas coisas. No do Corinthians não, porque a arbitragem acertou. Mas você tem a sorte da arbitragem acertar também, que poderia errar. E naquele dia, o Cássio foi o melhor em campo. Naquele que é o último título de uma equipe sul-americana no Mundial de Clubes. Na verdade, aquela é a última vez que um europeu não foi campeão. Isso mostra o tamanho da disparidade que a gente vive hoje e que provavelmente, para a gente poder ver novamente um time não europeu ser campeão, ele vai ter que ser assunto de um vídeo como esse. Vai ter que ser alguém que não vai jogar melhor, mas vai ser campeão, assim como todas as equipes desse vídeo aqui. Você lembra de algum outro time que não foi melhor, mas venceu o Mundial? Se você lembra, comenta aí. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, de hypar, de comentar e de se inscrever no canal, ativar o sininho e fica aqui com o meu grande abraço.